Sejam bem-vindos a mais um podcast Papo Empresarial. Esse podcast é um podcast oferecido pela Tec RJ Contabilidade, o melhor escritório de contabilidade do Brasil. A gente acha que é o melhor escritório de contabilidade do Brasil e a gente tem os nossos motivos para isso. Então, se você é empresário e você precisa de uma assessoria contábil em departamento pessoal, contabilidade, redução de impostos, gestão de folha de pagamento, você pode entrar em contato através dos nossos canais com a Tec RJ Contabilidade, que os nossos consultores vão atender vocês e vão enviar para vocês uma proposta, para vocês entrarem lá em contato com a nossa equipe, tá? E eu sou o Lucas Souza, sou um dos hosts do podcast, estou aqui ao lado de Rafael Soares, também host do podcast, e a gente está com quem aqui hoje, Rafa? Tudo bem, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? A gente não sabe em que momento está vendo. Vão assistir. Hoje a gente está aqui com a Renata. A Renata é sócia da Gás, que é Gastronomia Além do Sabor, que é uma empresa de BPO financeiro, de compras, de toda a parte de back-office, RH, ADP, voltada para restaurante. Depois a gente vai entrar mais aí nesse tema. Então eu queria apresentar a Renata. Renata, muito obrigado pela sua presença. Obrigada. Obrigado pela sua disponibilidade em vir aqui. Para começar, explica para a gente um pouquinho mais do seu negócio, como é que funciona, o que você faz na prática, para a gente iniciar aqui esse nosso papo. Tá certo. Obrigada, primeiramente, pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. A Gás, ela nasceu da necessidade de organizar um pouco mais os restaurantes de forma geral. A gente tem um cliente até que brinca comigo, que ele fala, Renata, quem abre um restaurante, ele não abre porque ele gosta de uma planilha de Excel. Ele abre ou porque ele gosta de receber pessoas ou porque ele gosta de cozinhar. Então, a gente, vendo ao longo do tempo a necessidade de uma gestão mais organizada e profissional, pensamos em desenvolver um projeto de escritório remoto mesmo para restaurantes e para negócios em geral. Então, a gente hoje faz toda a parte que eu brinco que é a parte burocrática. Então, a gente cuida da parte de compras, da parte de DP, RH, administrativo financeiro, treinamentos, tem uma parte também relacionada à segurança alimentar. Então, a gente cuida justamente da parte de back-office do que os restaurantes podem precisar. Muito legal. E nesse ínterim, o que você acha que da parte de back-office, ou seja, de tudo isso que você falou, né, que a sua empresa presta o serviço, aonde você acha que tem mais erro? Não mais erro, mas assim, aonde você acha que os restaurantes são mais carentes em relação a essa informação? É mais na compra, é mais no financeiro, é mais em RH? A gente costuma muito começar pelo financeiro. Por quê? Na verdade, o financeiro me dá um raio-x da operação como um todo. Quando a gente começa a mapear todas as informações, o que é muito comum que também isso não esteja mapeado, a pessoa sabe quanto ela fatura, porque minimamente tem um sistema ali que diz para ela quanto que ela fatura, mas ela não tem noção. É muito comum chegarem para mim e falarem assim, Renata, eu estou faturando e não sobra nada no final do mês. Eu não sei para onde está indo o meu dinheiro. Então, quando a gente começa a fazer toda a divisão, né, por plano de conta, por centro de custo ali daquele restaurante, e começa a mostrar para ele, olha, beleza, você está faturando, mas olha quanto que você está gastando de pessoal, olha quanto que você está gastando de CMV. Você precisa, isso aqui, seu indicador já está legal, mas isso aqui você precisa reduzir. Então, diante disso, a gente consegue dar um diagnóstico panorâmico, assim, do negócio do dono do restaurante. E, a partir daí, ele começa a ver aonde que ele tem que atacar, de fato. Então, você acha que o financeiro realmente é um dos corações, né? Entre aspas, né, desse negócio. E eu falo com propriedade porque, assim, muitos clientes nossos, até pequeno, médio e grande porte, isso aí é indiferente realmente. Muita gente acha que, né, não, o empresário sabe tudo na mão, ele tem tudo na mão dele, informações, ele conhece a empresa, um grande mito, né? Então, assim, a gente pega muito cliente novo que a pessoa vem e não sabe exatamente quanto que ela ganha, às vezes nem quanto que ela ganha. Isso muito menos quanto que ela gasta. Isso independente do tempo de empresa, né? Que às vezes você acha que, não, a empresa já é madura, tem 10 anos de restaurante, 15 anos já, e às vezes o cara jogou tanto dinheiro no lixo que ele nem sabe que jogou, né? Uma das coisas que eu achei interessante do serviço que você presta é que, geralmente, em outros serviços de BPO financeiro, eu não vejo incluído DP e RH. Uhum. E eu sinto que nos restaurantes isso é uma dor muito grande, assim. Tem como você explicar um pouco mais como funciona? Tem. Na verdade, quando a gente olha
para cada módulo, né, a gente diz que são módulos de prestação de serviço. Então, quando a gente olha, fez o diagnóstico lá com o financeiro e agora eu vou para dentro de DP e RH, a gente vai começar a olhar desde a parte, se você está com a quantidade de funcionários adequada, se a sua escala de trabalho é mais inteligente, isso também não vai te gerar nenhum passivo trabalhista. Então, a gente troca muito, inclusive com as contabilidades. Poxa, esse acordo tá legal, isso pode ser assim, tá validado. A gente cuida de toda a parte de controle de ponto, escala de horas extras e atestados, o monitoramento de todas essas informações, para, inclusive, entregar para as contabilidades um trabalho também mais completo. E com isso, e tentando, obviamente, recrutar melhor, selecionar melhor, a gente tenta que isso reflita num menor turnover para os restaurantes. Não significa que a gente vai conseguir sempre, mas minimamente, quando a gente consegue entender qual é o perfil da vaga, entender qual é o perfil daquele restaurante e tentar, junto do próprio dono do restaurante, seguir ali a guia de desenvolvimento daquele funcionário, eu acho que é um caminho positivo. E a gente tem bastante história de funcionários que entraram com a gente que já estão nos restaurantes há 8 anos, há 10 anos, e que realmente pegaram aquela cultura daquele local e foram em frente. E como é que você acha que é a receptividade dos donos de restaurante quando você fala para ele, tá tudo errado, isso aqui tá errado, isso aqui tem que mudar. Como é que você acha que é essa troca entre você e o empresário do ramo de restaurante? A coisa que é interessante é que, na maioria das vezes, as pessoas que chegam a gente, elas de fato querem ajuda. Não chega em mim quem acha que tá tudo maravilhoso, né? Então, assim, e outra coisa que é muito legal, eu trabalho com muita gente inteligente, com muito dono de restaurante muito inteligente, que eu tenho muita troca, mas é humanamente impossível a pessoa estar presente em todas as pontas. Então, a gente forma... Cada cliente nosso, eu sinto que a gente forma realmente uma família, um time ali. Então, assim, quando o cliente não está muito adepto a mudanças, a gente acaba ficando restrito a mostrar para ele, olha, isso aqui tá assim, o ideal seria que você reduzisse sua equipe, por exemplo. Mas o poder não é meu. Eu não sou a dona daquele negócio. Eu tenho situações, por exemplo, que são peculiares de cada operação. Olha só, isso aqui eu não posso mexer, o que acontece... que tem a ver com o sócio fulano de tal. Beleza. Eu tô aqui para apontar as diversas coisas. O que a gente vai executar vai estar na mão do dono do restaurante. Mas, assim, a gente está ali para apontar. E uma coisa que é legal é que, como nós somos remoto, a gente não vive ali o dia a dia daquela operação. De longe, né? Eu vejo distante. Uhum. Então, eu não tenho aquele sentimento, vamos dizer assim, corporativista. Lógico, vai ter a meritocracia, vai ter pessoas que a gente vê, putz, vamos desenvolver aquela pessoa? Isso existe, mas não existe assim, eu vou... Por exemplo, a minha equipe de DPRH não pensa, eu vou melhorar a escala do fulano porque ele é meu amigo. Uhum. Não tem isso. Entendeu? Lógico que a gente vai atender as demandas, às vezes, poxa, aconteceu um problema de saúde com algum familiar, eu preciso trocar tal coisa. Tudo bem. Mas no dia a dia operacional, pra gente é muito rotina. E eu amo rotina. Então, assim, acaba que a gente, de longe, consegue estabelecer também essas rotinas nos locais. Muito legal. E, assim, a gente pode falar isso, que também é uma dor nossa com os nossos clientes. Então, assim, por vezes, não só clientes novos, mas clientes que já são clientes nossos há muito tempo, eles vêm falar com a gente e falam assim, Rafa, Lucas, olha, eu tô com XYZ de um problema. O certo aqui é fazer o quê? É fazer assim, assim, assado. E você faria o quê? Eu faria assim, assim, assado. Mas a decisão sempre é do nosso cliente. E nem sempre ele realmente segue, né, o que a gente fala e faz parte, obviamente. Né? O dono da empresa não é a gente, é sempre o nosso cliente. E eu acho que o nosso papel também é falar assim, beleza, pode não fazer, mas esses são os riscos que você está correndo. Isso. E aí você escolhe o que você quer fazer ou não, né? Mas assim, via de regra, quem chega na Gás quer mais braço para ajudar. Muito legal. E qual é assim, na realidade, assim, já contextualizando, né? A gente também tem uma dor, agora falando do nosso lado, né? Que é realmente desse intermédio. A gente sente que diversas empresas não dão valor a essa parte,
E quando as informações elas vêm para a contabilidade, porque a gente trabalha com as informações que vêm dos restaurantes, que vêm dos nossos clientes, em determinados momentos essas informações elas não são bem tratadas em diversas áreas. Tanto no âmbito financeiro, a contabilidade ela vai refletir 100% do financeiro, dentro do próprio RH em si, às vezes o cliente ele tem um pouco de dificuldade de lidar. E dentro da Tech RJ Contabilidade, a gente tenta fazer esse trabalho de acompanhamento, Tech Academy, né, que a gente chama de fazer aquele onboard e mostrar para o empresário o quanto é importante ele ter esse tratamento interno também, gerencial, mas por diversas vezes a gente sente que ele quer focar na atividade dele, que é restaurante, e ele precisa desses braços. E o BPO eu sinto que realmente é um grande passo aí, há quanto tempo já existe BPO? Você sabe mais ou menos? Em geral, não sei. Mas é relativamente novo, e eu né? acho que assim, no nosso caso, a gente cresceu muito pós-pandemia. Absurdamente. Então, quando as pessoas entenderam que elas precisavam ter efetividade, reduzir custo, porque a gente é uma contratação de serviço, Sim. então você, de fato, não tem aquele funcionário CLT ali dentro da sua empresa, e precisava que as coisas fossem feitas. Eu acho que todo mundo falou assim, aquele cara que é mais ou menos, faz o serviço dele ali mais ou menos e eu mantenho porque, sei lá, tá comigo há não sei quantos anos, começou a entender o seguinte, ou eu começo a gerir de forma responsável, ou não só o trabalho dele está em jogo, mas do restaurante como um todo. Então, assim, voltando para a parte de quanto tempo existe, eu não sei exatamente, mas, assim, o que eu sinto é que é uma oportunidade, assim como você contrata, sei lá, o serviço de dedetização para o seu restaurante. Se ele não fizer a dedetização correta, tchau, você vai procurar outro. Então, tanto que o pessoal brinca comigo, os seus contratos não tem multa para rescisão. Não, não tem. Porque o que vai fazer eu ficar no meu cliente é o nível da prestação de serviço. E se ele não estiver satisfeito comigo, não é uma multa que vai prender ele. Ele vai me dar tchau. Então, assim... É até chato, né? Você obrigar chato. o cara a te pagar uma multa que, em tese, ele tem satisfeito com alguma coisa. Com seu serviço, né? E aí, falando especificamente das contabilidades, eu acho que uma característica que a gente tem na Gás é que é um time muito, de fato, acolhedor e sem... E só mulheres, que eu fui Só lá, mulheres. Nós legal. agora somos 15 mulheres. E a gente tem esse lado realmente de cuidar tanto do nosso time interno, quanto dos clientes em geral, quanto de todos os prestadores de serviço que a gente se relaciona. Então, assim, a contabilidade, a primeira coisa que eu faço quando eu entro num cliente é chegar para a contabilidade deles e falar assim, como que eu te atendo? Eu tô servindo. Então, a gente tem a nossa rotina lá de virada de mês, de envio de XML, das documentações, dos relatórios, mas pode ser que aquele cliente tenha alguma especificidade. Eu tenho contador que não gosta de receber nota de papel. A maioria não. E me custa atender aquela especificidade? Não. Então, tudo bem, é o jeito daquela pessoa. Então, a gente traz para o nosso dia a dia, óbvio, de rotinas e tudo, mas tenta atender, né? Então, eu acho que o importante também é facilitar. Eu fico pensando do outro lado. Quantas folhas de pagamento vocês não têm que fechar? Quantos impostos vocês não têm que gerar? E é ruim ter que ficar o tempo inteiro, me manda tal informação, ou então processou a folha toda, mas fulano faltou, aí processa novamente. Então eu penso também no retrabalho dos parceiros com que eu me relaciono. E desculpa te cortar, acaba atrasando todo o trabalho. Todo, né? porque então, depois vai e volta. E aí depois quem fica enlouquecida? Eu no financeiro. Porque no final disso tudo, eu faço, assim, nos módulos lá da Gás, eu cuido da parte do financeiro. Então, demorou a chegar a folha, demorou a chegar o imposto e tal. Pior pra mim. Lógico, a gente erra. Mas eu brinco com elas que a gente tem que errar um erro novo. Eu sempre falo isso, eu falo muito isso. Querer errar erros novos. Falo isso, pra caramba isso. Vamos errar um erro novo. Né? Isso. O que a gente errar... Por que a gente errou? Beleza, então não vamos mais fazer isso. E tentando, ao longo do tempo... Melhoria contínua, não tem jeito. É isso. Voltando lá no que ele falou aqui, o BPO, né, é um processo relativamente novo. Qual o benefício que você acha que faria o empresário escolher um BPO
ou internalizar esse processo? Exemplo, eu prefiro ter na minha empresa um financeiro, um cara de compras, o RH, ou não? É melhor terceirizar todos esses serviços? O que de positivo que você vê terceirizando esse serviço ao invés de ele ser próprio dos restaurantes? Eu acho que, na verdade, são 3 coisas. Primeiro é a qualidade do serviço prestado. Porque, de fato, como eu falei aqui, ou eu presto um serviço de excelência ou você me manda embora. Simples assim. 2, custo. Porque, de fato, é uma prestação de serviço. Então, você não tem ter vínculo ali de repente, ter 1, 2 pessoas, encargos, etc. E o terceiro, que eu acho que é onde a Gás e qualquer, enfim, prestador de serviço com foco nisso entrega para o nosso cliente e que não tem valor, é o tempo. Então, assim, mesmo que a pessoa tenha um time interno, ela vai ter que ficar lá cobrando esse time interno. Senão vai dar errado. Senão a informação realmente não vai ser confiável. Senão o seu comprador, ele repete pedido, ele não cota. Ele não manda a ordem de compra. Ele não fica no pé do seu estoquista falando, olha, realmente chegou o que eu comprei, com o preço que eu tratei, no prazo que eu tratei? Quando as pessoas entram no automático, isso é normal. Acaba ficando naquela zona de conforto. E aí volta para o dono do restaurante, ou para o gerente, ou para quem quer que seja, para o sócio operador, enfim. Volta para ele esse peso da cobrança, mais uma função. Então, no momento que eu acho que eles trazem a Gás para fazer parte dessa família da empresa deles, eles pensam o seguinte, poxa, com isso eu não vou ter que me preocupar. Com isso eu não vou precisar realmente ficar tão atento. Lógico que eu tenho que apresentar relatórios, eu tenho que mostrar, eu tenho que fazer uma gestão à vista para ele confiar no que eu estou fazendo, né? Mas via de regra, o dia a dia ali, ele já fica, poxa, aqui eu estou mais tranquilo, eu vou ter mais tempo para cuidar do meu marketing, vou ter mais tempo para criar prato, para melhorar a experiência do cliente, para pensar em hospitalidade. O negócio fim dele, né? Isso. Não se preocupar tanto com back-office, né? Se você me permite eu falar um quarto ponto, né, de benefício de terceirizar e não deixar próprio, também é todo aquele dispêndio com o processo seletivo. Então, assim, a gente sabe, e a gente vê isso lá na nossa empresa e com vários clientes nossos, que a mão de obra hoje, ela é muito escassa. Então, assim, a gente tem realmente muitos desempregados no Brasil, isso sempre foi assim. Pós-pandemia piorou ainda mais. Mas o que a gente vê e o que a gente sente hoje é que está muito desqualificada a mão de obra. Então, para você achar alguém legal, treinar alguém legal, e confiar realmente na pessoa... Só um ponto do que você está falando. Principalmente quando não é a tua atividade, exato, né? Porque se eu sou um restaurante, eu não entendo 100% de financeiro, de RH, e fica mais difícil ainda essa contratação. Com certeza, E aí vai de encontro que você falou que, além de ser difícil, de ficar difícil... O dono do restaurante ainda tem que ficar se preocupando com uma coisa também que não é o trabalho dele, que ele poderia estar, de repente, olhando para o marketing do restaurante, trazendo mais clientes para comer no restaurante dele. Então, realmente, isso aí faz todo sentido. Na minha visão, são 4 benefícios. Se bobear, até agora a gente pode citar aqui, mas esses são os principais. Isso. Exatamente. Eu sou operação. Eu queria entender, quando eu contrato a Gás, quais são os primeiros passos, assim, o que vocês começam atacando dentro do dia a dia ali dos restaurantes? Na verdade, quando a gente faz a nossa entrevista com o cliente, a primeira coisa é saber qual é a dor dele. Justamente por a gente ter a possibilidade de módulos, não tem por que, de repente, ele fechar todos os módulos com a gente se a dor dele, por exemplo, for em DP e RH. Então, a gente conversa para entender exatamente por onde esse cliente quer começar. Ah, Renata, é comum depois do cara fechar um módulo ele acabar fechando outros? Sim, né? Porque eu acho que é um relacionamento que você vai criando e quando você vai apresentando o seu resultado, ele começa a confiar e querer outros módulos, né? Então, primeiro seria esse, o diagnóstico. Selecionado o módulo que o cliente deseja, ele tem um checklist mesmo, uma implantação, né? Seja compras, seja DPRH, seja administrativo financeiro, vai ter ali uma série de dados que eu vou precisar entender. E a gente chega sempre com uma postura muito tranquila. E eu brinco, por exemplo, vamos supor que hoje a gente fosse fazer aqui com a Tech. Ninguém sabe mais de Tech do que vocês. Eu não posso chegar na casa de vocês cheia de marra, vamos brincar assim. Então a gente chega e fala... Tem gente que chega. Chega. Se chega. Então...
eu tenho que chegar tranquila. Eu tenho que chegar, cara, me ensina como é a tech. Que eu vou mostrar para vocês também o que a gente tem aqui de pontos para melhoria. E aí a gente vê por onde é que a gente vai seguir. Mas assim, basicamente, quando a gente fecha, por exemplo, um setor de compras, é muito comum as pessoas terem ali, fazer aquela comprazinha pelo WhatsApp, ter meia dúzia de fornecedores que a pessoa se relaciona e muitas vezes nem cota. Então, quando a gente entra, a gente já traz um portal de compras, onde a gente faz as cotações, nenhum pedido sai sem ordem de compra, nada é negociado, porque aqui eu vou ter o benefício A, B ou C, nada. Tudo muito transparente. Quando eu faço também a parte de DP e de RH, eu bato muito com as meninas, até por serem todas mulheres, todas meninas. Eu falei, olha, é postura, é o tempo inteiro mantendo o profissionalismo, o distanciamento necessário, trazendo para as pessoas o que elas precisam realmente de trabalho, né? E a parte toda de administrativo financeiro também. A gente começa criando a rotina, a gente manda o nosso motoboy, se for necessário, coletar em cada cliente as informações de boleto, de nota, de despesas, para ele entender que até aquele papelzinho que ele comprou um alface no hortifruti da esquina, eu vou lançar. Uhum. Eu preciso mapear tudo. Então, o funcionário estava sem o RioCard e eu precisei botar pagar R$ 8,60 de passagem dele de volta. Tudo bem, pode pagar, mas escreve para mim. Coloca para mim, que ali tem um recibo e com o que você gastou aquele dinheiro. Então, o início é muito assim. Toda implantação, ela é mais igual um bebê pequeno, né? Então, a gente fica ali realmente tentando criar os processos juntos para justamente fazer com que as informações apareçam e a gente consiga gerar um DRL e os relatórios, enfim, gerenciais para o dono do restaurante de forma confiável, né? Então, que ele possa, de fato, seguir o que ele quer fazer de gestão baseado naquele relatório. Eu quero te fazer agora 2 perguntas, entrando numa área um pouco mais sensível, que você falou agora que a gente tem que ter uma proximidade, mas mantendo o distanciamento. Sim. Então, assim, como que você consegue fazer essa proximidade e manter o distanciamento? Essa é uma pergunta. E a segunda pergunta é, se você, por ser mulher e por seu time inteiro ser mulher, se você sofre algum preconceito, se você às vezes vê que fala assim, que muda alguma coisa por assim, né? Por essa questão de gênero. Sim. Só antes de pensar, uma aguinha para você. Obrigada. Muita sede. Então, vamos lá. Em respeito de proximidade e distanciamento. Eu acho que, via de regra, eu consigo mostrar para o meu cliente que o problema dele é meu problema, de fato. Então, que ele pode contar com a gente, que o nosso time está ali disponível para que a gente preste o serviço da melhor forma, mas tem 2 coisas que são inegociáveis, que é respeito. Isso, assim, os maiores problemas que eu já tive ao longo desse período foi justamente quando a gente passou por alguma coisa que a gente considerou realmente falta de educação ou falta de respeito. De vez em quando eu tenho que dar umas planilhas. Eu vou brincando com as meninas que eu falo assim, dá uma planilha pra ele, ou dá uma planilha pra ela. Porque é realmente quando a pessoa perde a noção, né? E não tô falando só de, não, vai falar uma besteira. Não é disso, não. Às vezes a pessoa tá num problema, na hora ali, no calor do momento, e ela desconta em você alguma coisa que não te diz respeito. Ou ela usa um monte de palavrão. Isso acontece. Ou ela, enfim, ela tá nervosa por algum outro motivo e aí extrapola. E principalmente quando o que mais me pega é quando, de fato, questiona a qualidade do nosso trabalho. Não, mais uma vez, não é que a gente não erre, mas, via de regra, a gente tenta prestar os trabalhos todos com excelência. E quando isso ainda vem atrelado do tipo assim, um monte de menina. Então, assim, nesse período de gás, eu posso dizer que eu já demiti 3 clientes até agora. E o motivo da demissão foi justamente falta de respeito. Tirando isso, mas assim, os que ficam, que é a maioria, graças a Deus, todos eles são muito respeitosos, entendeu? Quem sai um pouco da curva, elas já brincam comigo, e tu vai dar uma planilha pra ele, né? Eu falei, vou ter que dar uma planilha pra ele, porque ele não tá entendendo que a gente tá aqui pra ajudar, ele não tá entendendo qual é realmente o nosso papel, porque também é comum a pessoa achar que a gente vai gerir pra ele, que a gente vai dentro da operação ser o gerente do local, não é isso,
né? A gente está aqui na retaguarda. A gente não vai lá gerenciar para a pessoa tem o seu negócio, né? Então, mas basicamente é isso. A gente consegue manter esse distanciamento saudável. Não é uma coisa fria, de maneira nenhuma fria. Então, ou seja, é muito mais questão de respeito. Do que desse distanciamento prático, né? Na verdade, efetivo. E a minha outra pergunta foi se por vocês serem só mulheres e por você ser a dona da empresa e mulher também, se às vezes vocês já tiveram algum preconceito por essa questão. Assim, poxa, mas de repente não tem nenhum homem, não tem ninguém assim. Eu passava por isso quando eu tinha meus 27 anos, isso tem uns 2 anos atrás, mais ou menos. Aonde eu era novo, nem barba eu tinha ainda, e eu já meio que tocava a empresa, né, a Tech RJ. Então, às vezes eu chegava em um cliente que era um pouco mais velho, enfim, né, uma pessoa muito mais experiente do que eu, e aí o cara viu, você que é o Rafael, mas assim, mas não tem ninguém mais velho, coisa e tal, e aí você tem que rebolar e mostrar para a pessoa na técnica, né, no conteúdo, que você, apesar de ser novo, você sabe muita coisa e pode ajudar pra caramba aquele cara ali a crescer. Então você tinha que suar ali a camisa para mostrar quem era você. Na questão de vocês, eu acho que ainda existe, sim, esse preconceito de ser mulheres. Sim. Só tem mulher? Mas e aí, funciona? Exato. Mas como é que é isso? Como é que aquilo? Poxa, imaginando aqueles dias e como é que vai ficar? Sempre nos comentários. Ou seja, né, assim, esses comentários um pouco depreciativos, que certamente isso deve rolar pra caramba lá com vocês. Como que vocês fazem para desarmar esses clientes que falam isso? Eu acho que é você falar de forma muito honesta e muito firme, como a gente está conversando aqui agora, né? Mostrando, obviamente, a capacidade técnica, mostrando, obviamente, como que as coisas funcionam, mas, assim, o time ele é composto por mulheres peculiares, porque são mulheres realmente firmes que sabem o que quer, o que elas querem, né? E que, assim, a gente brinca que é o contrário. O fato da gente saber o que a outra passa, isso nos une. Então, por exemplo, teve um dia que a gente estava fazendo uma dinâmica de desenvolvimento interno da nossa equipe e que uma menina do nada começou a chorar. Mas chorava. Aí eu, na hora, falei, fulana não tá na TPM, não? E aí depois todo mundo caiu na gargalhada, porque era exatamente isso. Ela não estava passando por nenhuma questão, por nenhuma depressão, por nada. Mas assim, você se atenta, não, peraí, isso não é o padrão dela, por que ela tá tão sensível? Então a gente brincou com relação a isso. E não só isso, na minha equipe, eu tenho, 80% das mulheres que também têm o privilégio de serem mães. Então, na minha equipe, as pessoas saem para ver a dança da festa junina do filho na escola. Legal. Para ir buscar o filho que vai sair de orelhinha do coelho. O meu já tá grande, eu já não posso mais fazer isso, entendeu? Então, e eu acho isso legal. E eu acho que isso tem muito valor. Então, até uma última que entrou no nosso time, ela estava muito nervosa, que a filhinha dela é pequena. E ela, nossa, mas porque lá nós não temos, assim, uma coisa rígida, né? É um modelo híbrido que você pode trabalhar presencialmente, você pode trabalhar remoto. Enfim, como se fossem associadas de fato. E ela tinha que deixar a filha dela na creche. E aí ela falou pra mim assim, mas aí eu não vou conseguir chegar no horário que eu falei com você. Eu falei, mas tudo bem, chega 15 minutos depois, chega meia hora depois, quando você chegar a gente conversa. E se você precisa nesse dia sair mais cedo para buscar sua filha na escola, desde que você entregue o trabalho pro cliente, tá tudo bem também. E eu achei muito legal quando ela virou pra mim e falou assim, eu já tive uma empresa e eu já quebrei. E eu não pensava como você pensa. Aí eu brinquei com ela, falei, olha, passados 40 tem suas vantagens. Não é só perder colágeno e ficar com o cabelo branco, né? Passados 40, acho que a gente aumenta a nossa empatia, né? A gente vê o que a gente quer pra vida. E óbvio que eu adoro trabalhar. Mas eu também penso que como é bom a gente ter os nossos momentos ali com os nossos filhos, com as nossas famílias, com amigos, etc. Então, eu acho que no fundo a gente se acolhe e se entende mais, por serem todas mulheres. Deixa eu só pegar um gancho no que ela falou aqui. Você já é terceirizada do cliente. Sim. Né? Assim, de uma área que é fundamental para toda empresa. Sim. Quando você permite que um funcionário seu fique remoto, ele fique híbrido. Uhum. Então, ou seja, você é terceirizada e você, às vezes, você pega alguém e joga também para casa. Sim. Como que você faz esse controle muito na sua mão? Porque isso também é uma dor nossa.
Porque assim, nós também somos terceirizados de nossos clientes. Então, a partir do momento que você tem alguém longe dos seus olhos, você tem que ter ferramentas e processos para que você possa gerenciar essa pessoa em casa. Sim. E às vezes muitas pessoas acham que o trabalho remoto é festa. Ah, não, eu trabalho a hora que eu quero. Sim. Ah, não, eu posso ir na piscina um pouquinho. Ah, eu vou no mercado buscar meu filho, coisa e tal. E a gente que trabalha com atendimento direto, né, aos clientes, isso é muito difícil. Hoje a Tech está com quase 800 clientes na nossa carteira e que toda hora é telefone, WhatsApp, atendimento direto para o nosso cliente. Então, assim, quais ferramentas que você usa e como que você faz esse controle para que o seu funcionário, quer dizer, a sua funcionária, ela, por mais que ela esteja longe dos seus olhos, ela esteja perto da sua operação? Sim. Na verdade, para a gente conseguir confiar nesse modelo remoto, nesse modelo híbrido, vamos dizer assim, primeiro ponto é o nível de maturidade da equipe. Não tem jeito, né? A gente não tem como ficar de babá de ninguém à distância. A gente fala muito isso, né? Então, a gente conversa que, vamos dizer, é um benefício, né? Mas para quem está realmente disponível, quem já está num nível de maturidade, vamos dizer assim, de entender isso. Então, agora, precisa de rotina e processos. Precisa de checks, né? Seja por... a gente tem listas de algumas tarefas que são recorrentes e diárias, que cada um que vai completando vai dando check. A gente tem ferramentas que a gente usa de dashboard, onde conseguem ver o que cada um está fazendo. Em tempo real, isso? Isso. Legal. A gente tem, por exemplo, a gente preconiza, isso é uma coisa muito legal do que a gente faz, a gente só trabalha via sistema do cliente. Eu não monto Excel externo, eu não faço minha DRE num programa meu à parte que o cliente vai ficar meu refém. Não, é tudo dentro do sistema dele. A gente importa as notas fiscais, por exemplo, para dentro do sistema para abastecer o estoque dele para criar o contas a pagar. Qualquer movimento do que foi feito no banco, ele vai estar espelhado naquele momento dentro do sistema do cliente. Então, essas rotinas vão garantindo que a gente não se perca, de fato. Uhum. Ah, Renata, então vocês trabalham com mais de 15 sistemas diferentes? Sim. É difícil? É. Mas eu falo para elas, tem que ser, porque o Excel ele apaga, a gente erra, pode manipular, pode fazer uma soma errada. O sistema não. Erra uma fórmula. O sistema não. O sistema ele tá ali para ser uma ferramenta pra gente. Então a gente tem esse hábito realmente tanto de relatórios individuais, checklists por mensagens de WhatsApp, como ferramentas como Trello, como Keep, como outras que a gente pode usar, onde a gente fica acompanhando meio que o passo a passo ali do que está acontecendo. Isso é muito legal, que abre também muito campo para vocês de falar, olha, eu mexo com qualquer sistema. Sim. Então, ou seja, não é o cliente que tem que se adaptar a você. Não. É você que se adapta ao cliente. E isso é super legal, porque tem empresas que falam assim, ó, eu só mexo nesse sistema. Sim. Se você quiser, você que mude o seu sistema e eu trabalho para você, ou então eu nem chego perto de você. Então, eu acho legal pra caramba aí. Eu acho isso uma ótima vantagem competitiva de vocês de mexer em todos os sistemas. Legal. Sim. Eu vi aqui que você usou a frase, desde que você entregue o trabalho, tudo bem. Então, realmente esse gerenciamento é necessário. Eu tenho uma dúvida de como que funciona o atendimento de vocês. Assim, eu sou seu cliente, quais são os canais, como que é esse contato, com quem, assim, eu falo, é uma pessoa no RH, é outra pessoa? Sim. Como que funciona essa parte aí de atendimento? Na verdade, toda a captação e a parte comercial, no momento, ela é feita por mim. E aí a gente tem 4 pessoas lá, que vamos dizer que são heads, para ajudar a gente no atendimento. Então, a gente vai ter uma pessoa de DP e RH, uma pessoa de financeiro, uma pessoa de compras e uma pessoa de marketing, tá? E aí, justamente, para quê? Para essa pessoa, o cliente pode ligar a hora que for, falar o que for, e ela vai direcionar para o time dela. Depois, nos times, a gente tem, vamos supor, na parte do financeiro, você faz o cliente A, B, C, D e E. E assim vai dividindo. É dividido por carteiras, né? Por carteiras. Mas a gerente, vamos dizer assim, sabe de quem perguntar, de quem cobrar. Então, ou seja, o ponto focal do cliente é um só, mas internamente a gente vocês divide. Pegam e distribuem. E isso foi uma mudança de rota, inclusive. Porque antes a gente deixava um contato direto de quem é operacional com o dono de restaurante. E aí, às vezes, eu não sabia o que estava acontecendo. Então, a gente preferiu agora, de fato, centralizar um pouco. Lógico, centralizar em algumas células. E aí, sim, dividir embaixo, vamos dizer, né? No operacional, de fato.
E outra coisa que era aí questão de sensação mesmo, que alguns clientes me falavam, poxa, Renata, às vezes eu ligo e aí eu vou falar com a fulana. E a fulana fala, não é comigo não, é com o Beltrano. Cara, isso é horrível. O cliente é da Gás, entendeu? Então a gente lá dentro que tem que pegar essa demanda, direcionar para quem quer, solucionar o problema e devolver para o cliente. Não é ele que tem que ficar, diz que 2 para falar com fulano, diz que 3, não é isso, né? Então, assim, até nisso a gente foi corrigindo o rótulo. Falei, não, eu quero um atendimento mais cuidadoso. Então, você tem o direito de falar que você não sabe. Fala, eu vou buscar informação com o setor, com quem te atende especificamente, e já trago a sua resposta. Tá tudo certo. Mas, realmente, botar para o cliente, que aí é isso, ele já cuidou de cardápio, de atender cliente, nananã, e o cara fica, passa para o fulano, passa... Não. A ideia é realmente parece facilitar. Parece que tá ligando pra telefonia, né? Não é? De telefone. Diz que para comercial. Pois é ruim. E aí eu já emendo em uma outra pergunta que eu acho que é interessante, porque às vezes uma solução ela traz outra dor, que é, quando se tratam de células distintas, pode ser que uma pessoa tecnicamente não seja apta para falar sobre tudo. Sim. Quando, sei lá, eu tenho lá um gerente que vai ter gerente de contas, né, mais ou menos alguma coisa assim do tipo, que em banco funciona assim, que vai ter o contato direto com o cliente. E o cliente ele vai perguntar uma coisa voltada para o RH, voltada para o financeiro, de repente uma análise financeira, voltada para o setor de compras. Como que funciona o treinamento dessa pessoa para ela saber minimamente falar sobre tudo? Óbvio que saber tudo ninguém sabe, mas como que funciona essa tua parte de treinamento com o seu pessoal? A ideia, na verdade, é que quando a pessoa chega nesse ponto, ela basicamente já passou por todos os setores da empresa. Então, ela conhece, pelo menos. Ela pode não saber quanto que foi a cotação hoje do ancho tal. Beleza, porque isso é o operacional. Mas ela sabe como é que é um processo de compras, ela conhece minimamente os fornecedores, ela sabe como que funciona. Agora, como eu falei aqui antes, eu não vejo problema nenhum em falar assim, eu vou procurar a sua informação e já te retorno. O que não pode é eu transferir para o meu cliente mais essa função de descobrir quem é que atende ele naquela demanda específica. Então, aí que a gente realmente centralizou para trazer um pouco de conforto, acho. Entendi. E sobre essa questão da gestão da tua equipe, hoje você falou que vocês funcionam no modelo híbrido. Como que é gerir uma equipe, com essa equipe estando em casa, dentro do dia a dia para vocês? Na verdade, a gente tem muito pautado as rotinas, né? Como eu falei, eu adoro rotina. Então, assim, meio que cada um já sabe o que tem que fazer, o que tem que entregar. Se é uma pessoa do financeiro, já tem lá os clientes que ela atende, os bancos que ela vai ter que fazer, as conciliações que ela vai ter que fazer, os caixas que ela tem que conferir e vida que segue. Mesma coisa, se é uma pessoa que faz compras, ela já recebe ali os pedidos de compras, ela sabe que ela tem que entregar aquilo, né? Então, hoje em dia, com o nível de maturidade que a gente tá, mais uma vez, na verdade, a gente sabe quando dá alguma coisa errado. E a gente se comunica. E eu falo para elas, não tem problema dar errado, eu só preciso estar sabendo. Então, assim, não conseguimos fechar tal compra. Aí também tem um grupo onde a gente sinaliza as não conformidades do dia. Não, o fornecedor tal tá em falta disso aqui. Se o cliente vier perguntar, tá todo mundo ciente. Olha, não foi fechado isso porque o fornecedor estava em falta. Então, assim, mais lógico, para chegar nesse nível, a gente precisa muito de reunião, de alinhamento, de treinamento. Então, lá a gente tem uma relação muito linear mesmo, de todo mundo chegar da ideia, poder realmente trazer benefícios até de um setor para o outro. Então, eu tenho uma pessoa agora que também vai passar a cuidar mais do comercial junto comigo, e que ela é excelente em fazer processos e mapas e tal, e ela mapeou todo o setor de DPI do RH e tudo, e ela falou, posso ir para o financeiro? Falei, claro. Falei, financeiro eu vou adorar, né? Então, assim, eu gosto, como eu falei, eu gosto de rotina, eu gosto de processo, eu gosto de planilha, eu gosto de sistema. Legal. Nesse cenário, eu sempre falo também que tudo se resume a pessoas. Sim. Então, o processo é feito de pessoas, o restaurante é feito de pessoas, tudo se resume à gestão de pessoas. Nesse cenário, como que você usa a tecnologia
tá? Aliada às pessoas para beneficiar o seu negócio, porque isso é uma coisa que a gente bate muito, não só internamente, mas com nossos clientes também, que hoje a tecnologia veio para ajudar, mas se ela for demais, eu acho que atrapalha, que é o lance de tudo ser robotizado. Eu odeio falar com robô em WhatsApp, em aplicativo, eu acho isso horroroso. Então, assim, como que você hoje usa a tecnologia a favor do seu negócio? Eu digo para elas o seguinte, que se a gente fizer o dia a dia de maneira, como uma rotina mesmo, o cliente, ele é muito generoso, inclusive. Se tiver tudo rodando bem, ele não vai ficar te procurando e reclamando via de regra, né? Então, por exemplo, o DP e pro RH, como a gente gere muitas folhas dos clientes e são quantidades realmente grandes de funcionários, a gente trouxe agora tecnologia para, por exemplo, entrega do contra-cheque por aplicativo, onde a gente consegue ter a assinatura digital de todo mundo e a gente já arquiva aquilo ali nas pastas para que as pessoas, de fato, tenham ali o controle. Com isso, eu não preciso ter alguém da minha equipe indo entregar contra-cheque em 30 restaurantes no mesmo dia. A gente consegue, por exemplo, fazer a programação das férias das pessoas, criar mais um canal de comunicação. Agora, quanto aos robôs, eu acho isso muito frio, de fato. Então, já teve gente oferecendo pra gente, para você alavancar, coloca aqui se a pessoa, para escolher 1 para o financeiro, 2 para compras, 3... Ainda não entrou na minha essência isso. Eu ainda gosto de entender o que a pessoa precisa, para onde ela realmente... Às vezes ela vai chegar com uma ideia e não é nada daquilo, né? Quando você começa, não é por aí que a gente tem que ir. Mas, basicamente, todos os setores hoje da Gás, a gente tem alguma plataforma de sistema ou de tecnologia mesmo, para a gente poder escalar sem a necessidade de escalar pessoas, que é bem mais difícil encontrar pessoas, né? Encontrar, treinar, desenvolver, botar na nossa cultura, enfim. Mas é por aí. Legal. Tá sendo um diferencial até. Eu tô vendo que algumas empresas elas estão indo para esse caminho de, aqui você vai ter contato com pessoas, você não vai falar com robozinho, não. Tem algumas empresas que estão... que o diferencial delas está sendo falar com pessoas. Sim. Por conta do caminho que a tecnologia ela vem tomando muito o lugar das pessoas em muitos lugares. Só assim, em complemento ao que você está falando, a tecnologia chegou muito rápido, e agora eu acho que como ela chegou muito rápido e com muita força, hoje em dia você fala assim, olha, comigo a tecnologia é para atender coisas burocráticas, mas para você é presencial. Para você é aqui, olho no olho. E as pessoas falam, graças a Deus. Porque, né, as pessoas têm eu falo por mim, eu não sou tão velho assim e nem tão novo. Então, assim, os mais novos, geralmente, tudo é tecnologia, coisa e tal. Mas eu acho que hoje o pessoal que está mais no mercado sente um pouco de falta de pessoalidade, sabe? Daquele calor humano. Eu adoro levar na minha sala os clientes. Rafa, me manda uma proposta. Não mando proposta nenhuma para você. Você vem no meu escritório, conhece a nossa estrutura, bate papo comigo, toma um café comigo, eu vou entender do seu negócio e em cima disso eu vou te passar uma proposta aqui, na hora, Sim. Olhando no seu olho. Não é uma proposta formal com papel, toma aqui, o valor é esse. Eu acho isso horroroso, eu acho isso muito frio. E falando em escala agora, você estava falando comigo que você tem ideia agora e já está até começando a ampliar um pouco o seu rol de clientes que você atende, né? Porque até então a Gás nasceu focado em gastronomia, focado em restaurante, Sim. Mas obviamente, como todo mercado, ele tem um limite. É que nem se a gente fosse nichado, talvez em só restaurante, ou só em óleo e gás, ou só em serviço, enfim, né? E eu acho que não é legal, porque se aquele segmento como um todo passa por uma crise, você passa junto. Verdade. Então, quando você pulveriza, né, assim, o seu rol de atividades, a sua atividade, você também pulveriza em muito o seu risco. Sim. De quebrar junto com aquela atividade. Então, assim, fala pra gente como que nasceu essa ideia de você, às vezes, ampliar
o seu rol de atividades de uma coisa que hoje você está super acostumada a fazer, então você está numa zona de conforto, entre aspas, que você já tem o processo todo montado para restaurantes e agora você está querendo ampliar para outras atividades. Como é que são esses desafios? Como é que são esses processos todos novos de você chegar e ver sistemas novos e ver outras coisas que você tem que fazer? Como é que está sendo esse seu novo desafio? E quais são os nichos também, de repente, de primeira mão aqui pra gente saber? Na verdade, se puder falar, né? Se puder falar. Não. Na verdade, o bacana foi porque os nossos próprios clientes nos levaram a essa diversificação. Então, através de indicação mesmo e por confiar no trabalho. Então, hoje a gente atende agências de marketing, a gente atende pousadas, a gente atende clínicas de estética. E é isso, são clientes que eram nossos clientes como donos de restaurante, que também tem outros negócios, ou alguém da família que tem algum outro ramo de negócio, e aí foi trazendo essa diversidade. E pra gente é muito bom, porque o restaurante, ele é enlouquecedor. E quando a gente pega, às vezes, um outro segmento, o volume, às vezes, das conciliações, das transações, da quantidade de boletos, da quantidade de funcionário, da rotatividade, é tudo mais leve, né? Então, assim, pra gente tá sendo muito bacana isso, porque a gente consegue, de fato, atender num ritmo diferente do restaurante, né? E é uma vontade, sim, que a gente tem, a gente já está se estruturando, estamos, graças a Deus, ampliando até a nossa sede lá física, para já poder realmente focar nos outros segmentos, onde a base da gestão ela vai ser muito parecida. Ou seja, processos, mapear tudo sem deixar passar uma despesa, os conceitos básicos de um BPO, eles independem do segmento, né, do restaurante, do negócio. Então, a gente consegue, de fato, atender e já está preparado para isso, para esse crescimento. Eu ia falar exatamente isso, que o restaurante é um dos nichos mais complexos para BPO. Eu acho que pior que restaurante, assim, com relação à complexidade de trabalho, estaria ali, de repente, um mercado. Isso. Alguma coisa do tipo. Mas... E já me falaram, também não tenho acesso, que companhia aérea. Companhia aérea. Que é uma quantidade de transação. É muita variável, né? E cancela. Aí quando você pega um prestador de serviço, por mais que o volume de dinheiro ele seja grande, geralmente as transações elas são menores, a rotatividade... os problemas que se tem ali dentro. Eu queria saber de você se você tem algum case de sucesso de algum cliente seu para compartilhar com a gente. Depois que ele entrou na Gás, sim, ele cresceu. Tem alguns, mas elas ficam brincando comigo que parece que o negócio é meu. Então, assim, tem alguns restaurantes, mas um me chamou muita atenção, que eu entrei e quando eu fui começar a puxar custo, eu falei, cara, amigo, teu custo com o pessoal tá de 45%. Você vai quebrar. Se você não mudar para ontem, você vai quebrar. Não comporta isso. E aí a gente muda escala, organiza, tinha muito extra que não era necessário. Bota todo mundo para trabalhar, conscientiza a equipe, né? Fala, pessoal, tem que mudar. E a gente, de repente, depois de 2 meses de trabalho, sai de 45% para 25%. Aí quando eu fecho a DRE, porque eu vou vendo ali na hora que eu vou fechar a DRE. Quando eu fechei a DRE, que eu olhei tanto isso quanto o CMV, porque é a mesma coisa, ele não é que ele fizesse mal, mas não parava para fazer a análise, né? Então, quando eu comecei a colocar, esse mês foi tanto, que aí ele começou a cobrar mais também, olha, segura aqui as compras, faz contagem de estoque, faz isso. E aí que também baixou o CMV. Olha, parecia que eu tinha passado assim, sabe? Com 10 na escola. E é a minha motivação, de fato, você pegar um negócio, mudar o cenário daquele negócio. E com isso, gerar mais resultado, óbvio, para o dono do restaurante, mas mais do que isso, é você garantir emprego, é você garantir que a cidade está em movimento, que o comércio, né, que o varejo está rodando. Então, eu tenho uma parte acadêmica bem nerd, bem forte, assim. Então, para mim, isso me motiva. Eu puxar uma DRE que não é minha e ficar feliz porque o cara tá tendo mais lucro. Eu fico mesmo. E eu não ganho nada além por isso. Não sou atrelada a resultado, nem nada disso, não. É só realmente, falei, poxa, a gente tá fazendo a diferença. Muito legal. Isso acontece muito com a gente também, com restaurante pra caramba, que a gente pega muito restaurante, graças a Deus, e a gente vê o seguinte,
a gente já percebeu, como a gente tem muitos restaurantes da nossa carteira, a gente já conhece também esse mercado. Então, sempre que a gente pega um restaurante, a gente vê que, sei lá, 80% deles tem na parte tributária muitos problemas. Então, às vezes, o cara paga muito imposto indevidamente, ou ele pagou uma coisa que ele não deveria ter pago. Então, assim, quando ele chega pra gente, na Tech, e esse é nosso trabalho direto, a gente pega, faz o raio-x desse cliente e verifica se ele tem algo a recuperar, se ele está pagando alguma coisa errada, ou se, de repente, o cadastro de produtos dele está errado. E aí, a gente chega nesse momento e fala, olha o que eu tenho para você aqui, ó. Você está pagando isso a mais, isso a mais e isso a mais. Então, assim, ele em um mês, lá dentro da nossa empresa, ou um pouquinho mais, que até a gente levantar tudo, ajudar com calma, para passar para ele uma informação coerente, né, e correta, ele já vê, ele respira, ele fala assim, ufa, que bom, estão olhando para a gente. Né? Assim, eu não sou mais um lá para eles. E aí eu acho que você também faz esse trabalho. Então, assim, eu acho que isso é muito legal. Você vê também que, às vezes, esses restaurantes, eles também pecam muito nessa parte em relação a impostos, em relação a tributos. Como é que você faz esse levantamento? Na verdade, assim, a gente pega, normalmente, mesma coisa. Quando a gente entra, a gente pede uma varredura de tudo para ver aonde a gente está pisando, de fato. E por vezes, quem fazia, às vezes, o financeiro daquele local... não tenho dinheiro em caixa. Tudo bem, não vou pagar o imposto hoje, vou priorizar pagar fornecedor, pagar a minha folha, beleza. Mas não informa o dono do restaurante. Ou não faz um combinado com a própria contabilidade. Olha, eu vou precisar ficar sem pagar o imposto esse mês, mas você já gera guia para mim tal dia ou de tal forma. Então, assim, o que a gente vê alguns restaurantes realmente com muitos parcelamentos e muitas coisas, tanto em vigor quanto por fazer. Por falta realmente de organização. Eu não sei o que está em aberto, o que não está. Só que a maioria dos parcelamentos tributários, eles são longos. Então, a gente precisa encarar o problema de frente e começar a colocar na linha da DRE lá desses restaurantes o tanto que ele tem mensal de compromisso já com esses tributos. Porque senão vira realmente uma bola de neve. E aí a pessoa começa a pensar em alternativas que nem sempre são as mais ideais. Mas a maioria também, eu sinto que não conhece de imposto. Ele, ou quando chega uma guia, nossa, mas é muito caro. Cara, mas é um percentual sobre faturamento, vai ser isso mesmo. Né? Então, como se a contabilidade tivesse gerado um imposto caríssimo. Não é. É o vilão, né? O contador é o vilão. É um percentual do faturamento, né? Então, é mais nesse sentido. Então, assim, você acha que é importantíssimo o cliente, quer dizer, o restaurante que a gente está aqui falando, né? Ele ter não só um financeiro legal, como também um contador ideal. Com certeza. Que conheça do negócio dele. Porque às vezes, né, o empresário ele fica pensando e focado só no negócio dele, no prato, que o ingrediente tem que ser bom, que tem que ser um ambiente bonito, mas ele esquece que atrás daquilo ali você tem toda uma questão de tributo, de quanto que aquele prato de repente poderia sair. Aquele prato, de repente, se ele tivesse R$5 a menos ali, né, de custo, que ele poderia alavancar muito mais, vender muito mais, ter muito mais lucro, e às vezes ele não tem, porque ele paga imposto errado, porque lá atrás o contador não botou no sistema dele, né, as coisas certas. As alíquotas corretas. Alíquotas corretas, se de repente tem um ICMS que é isento, que teve ST lá atrás, isso enfim, aí. você não precisa pagar. Isso é uma coisa que a gente vê pra caramba acontecer. E eu falo mesmo, desculpa te interromper, eu falo mesmo. Eu falo, olha, isso aqui, procura o seu contador. Conversa com ele, vê se as suas alíquotas estão certas, vê se você está no melhor regime para o seu negócio. Agora teve um monte de benefício que teve aí atrás, regime, teve PERSE, teve não sei o quê. Vê se aplica a você. Mas eu não sei. Tem que chegar e jogar junto, tem que trazer o teu contador para perto. Claro. E como que é a relação da... pode falar? Fala. Se bobear vai ser a mesma pergunta que E como que é a relação, tem essa dúvida, de como que é a relação da Agás com a contabilidade? Assim, você sente que os contadores eles atendem de maneira muito diferente uns dos outros, que tem um atendimento diferente, o contato com o cliente é diferente, o cuidado diferente, como é que é isso? Na verdade, eu ia perguntar também assim, como é que é a aceitação pelo contador quando você entra numa empresa? Porque às vezes o contador pode te ver como uma vilã,
como alguém fala assim, caraca, ela vai me auditar agora. A gente sabe que não é isso. Mas se você vê que às vezes alguns escritórios pensam assim. Tem os dois cenários. Tem o cenário de um contador que fica, graças a Deus vocês entraram, porque não chegava nenhuma informação em mim e agora minha vida vai ser mais tranquila. E tem, de fato, contadores que geram desconforto, né? E aí, em atendimento também, tem gente que é super solícito com a gente, que conversa, que ensina, né? Porque é o que eu falei, eu não entendo. Então, assim, que ensina pra gente, não, tem que ser desse jeito e tal. E tem escritório que, nossa senhora, é um horror para ser atendido. É grosseiro o atendimento, sabe? Mas a gente tem que falar. Porque quem escolhe, de fato, é o cliente, então a gente tem que falar. Agora, é muito diferente, sim. Tanto o nível de entrega, tanto a organização, estrutura da empresa, antecedência que chega um imposto. Porque, vamos lá, eu faço lá meu viradão de mês. Uhum. Então, via de regra, eu tento mandar para todo mundo dia 1º. Eu vejo quem que chega rápido, quem não chega. Eu vejo quem a gente pode ter errado e quem tá atento para falar, meninas, olha, não veio tal coisa. E puxa a nossa orelha, pode puxar. Que aí a gente vai lá e resolve. E eu vejo quem um dia antes, por exemplo, de gerar um Simples Nacional, dia 19... Veio, tá errado. E não chegou. Poxa, qual é a atenção que essa pessoa... Posso estar até exagerando, né? Mas, de fato... Qual a atenção, qual o prazo que ele tem para fazer aquilo ali com calma e, de fato, me entregar, né? Então, assim, tem muita diferença no atendimento, sim, das contabilidades. Legal. E assim, hoje em dia, né, com essa questão de tecnologia, eu também sinto que, aí falando mais dessa parte contábil, né? Pensando, claro, na questão da escala, que é muito importante, a gente sabe, e é um desafio pra gente manter essa questão dessa pessoalidade, desse contato com o cliente e escala. Cada vez mais a gente vai indo para tem muitas empresas indo para essa questão da contabilidade digital, para a contabilidade que você não tem esse atendimento, entendendo que a contabilidade é somente entregar guia e ponto. E a gente está vendo aí com a GAS que na verdade não é isso, né? Que, já que a GAS ela tem esse panorama de diversas contabilidades diferentes. É muito diferente. Às vezes o cliente pensa assim, eu vou fazer uma contabilidade dessas digital porque num primeiro momento é mais barato. Ou porque... Só para mandar imposto? Então, dane-se, né? E aí, quando você realmente chega e fala, caramba, mas estão olhando isso, estão olhando aquilo, e o contabilidade digital não vai revisar suas alíquotas quando você mudar sistema. A gente cansa de pegar cliente novo. A gente está com um caso prático agora. Eu fiz uma reunião essa semana com um cliente. O cliente, ele enfim, pagava um valor super barato na contabilidade. Fiz uma reunião com ele, tipo, em 30 minutos eu vi que num ano ele pagou mais de 70 mil de imposto a mais. Ou seja, é um barato que isso é caro, né? Muito caro. O que você falou, quer dizer, em linha com o que você falou agora de escala, assim, é um grande desafio. Como a gente escalar o nosso negócio, que em tese, para escalar, você tem que ter mais agilidade e mais automação, e ao mesmo tempo a gente ter automação e manter a pessoalidade. Então, assim, certamente é uma dor nossa aqui em comum, né? Então, assim, todo mundo que presta serviço, né, que não é aquela venda direta de restaurante, você não... Né, no restaurante você tem como robô servir a pessoa. Quer dizer, hoje em dia até tem aqueles tabletzinhos, né, que você pega, eu quando vejo aquilo eu falo assim, não quero isso aqui. Eu quero pedir para você meu prato. Pode ser, mas tem que... Não quero olhar o tablet, eu quero pedir para você o meu prato. Eu falo mesmo, as pessoas ficam assim meio... Não, eu quero pedir para você meu prato. Então, assim, no nosso negócio, na prestação de serviço, assim, é um grande desafio como escalar o nosso negócio mantendo a pessoalidade. E a gente não quer chegar e exatamente isso, um cliente ligar pra gente e o robô atender. Nossa, não. Alô, oi, o que você deseja? Fale agora, depois do bip. Então, Nossa. assim, aquele horroroso, né? Então, ou seja, como a gente vai escalar o nosso negócio mantendo a pessoalidade? A gente até teve um evento nessa sexta agora, lá no escritório, que foi a Tech Day, né? A gente tira um dia do ano para conversar com a equipe, reforçar a cultura e tudo mais. E a gente fala muito sobre o tripé que a gente tem, que é o principal ali da operação, que são processos, pessoas e ferramentas. Pessoas no topo, processos e ferramentas aqui mais embaixo.
As ferramentas, a tecnologia vai ajudar a gente a ganhar escala. Os processos eles vão trazer segurança para que o cliente ele receba as informações de uma maneira adequada em uma linha direta, para que a gente não tenha essa coisa de ele receber o documento de fulano de um jeito, por um e-mail escrito de uma forma e de ciclano de uma outra forma, para que isso seja para que o cliente ele entenda que não, as informações eles estão vindo ela está vindo da tech e é uma coisa só. Mas ao mesmo tempo, nesse evento nós falamos sobre a questão da comunicação, que o Rafael iniciou o evento falando sobre comunicação, sobre como lidar com o cliente, sobre para a gente tentar também fazer com que isso seja um ponto bacana para o cliente, né? Para que ele receba também essa comunicação da Tech RJ de uma forma mais ok, com todos os funcionários falando mais ou menos da mesma forma, a mesma língua, na verdade. Acho que eu fiquei 1 hora lá falando, né, em cima do palco sobre comunicação. Então, assim, é um tema muito extenso. Sim. Então, você tem comunicação verbal, não verbal, visual, enfim, você tem um vasto caminho para percorrer em relação à comunicação. Vamos voltar lá no começo. Como é que você criou a Gás? Aonde que foi a sua formação? Ou seja, você já nasceu querendo fazer isso? Ou foi alguma coisa que você pensou e falou assim, olha, eu acho que eu tenho um campo aqui? Ou você já nasceu nesse ramo? Não? Como é que foi isso? Não, minha formação em odontologia. Caramba! Eu fiz UF, enfim. Tenho 2 especializações. Também era nerd enquanto dentista. Dava aula, enfim. E aí, na verdade, ir para o varejo foi uma transição de carreira mesmo, depois de eu ter filho. Que eu pensei que eu precisava de alguma função que não exigisse só da Renata fisicamente naquele local, né? Então, que, de fato, a gente conseguisse que a empresa continuasse rodando ou que o negócio continuasse rodando e na odontologia eu precisava estar sentada no mocho atendendo o paciente. Diante disso, eu fui para o varejo. Eu tive um restaurante e quebrou na pandemia. E quando eu terminei, quando eu estava já nesse processo final do restaurante, eu recebi muita gente, apoio de muita gente, falando, Renata, eu nunca vi ninguém organizar que nem você organizava. Né? Os controles, as formas, enfim. E aí, eu conversando até com outros amigos contadores... eu falei isso para eles, eu falei assim, olha, isso é uma dor de restaurante. As pessoas não organizam direito, elas não fazem direito, e elas acham que estão controlando alguma coisa. Enfim, quando o mercado começou a reabrir, a gente já entrou direto atendendo os restaurantes, por isso que eu falei que esse momento pós-pandemia foi muito bom pra gente. Crescemos basicamente no boca a boca. Que nem a gente também. Basicamente no boca a boca. E eu tenho, assim, orgulho mesmo das pessoas falarem assim, não, a Renata, ela é chata pra caramba. Ela fica lá, realmente, se tiver um negocinho, ela vai lá e ela vai ver se tá certo, e ela vai conferir, não. Porque eu acho que é só assim que a gente passa até confiabilidade no nosso trabalho. Óbvio que eu tive ajuda, então eu não acho que a Gás é de uma pessoa só, porque não é, são várias pessoas ali envolvidas. E todas com compromisso de fazer diferente, de trazer profissionalismo para o segmento de food, que é ainda uma coisa muito, o meu gerente é o comprador. Então o gerente não consegue gerenciar, não consegue atender bem o restaurante e também faz compras mal. Então, assim, eu acho que é muito comum até as pessoas terem restaurante como hobby, mas serem engenheiros, investidores ou, enfim... serem grandes gestores em empresas e chega no restaurante, ele não aplica nada daquilo. Parece que no restaurante a pessoa pode fazer, sei lá, compra aí do jeito que quiser, contrata do jeito que quiser. E se fosse para contratar para o escritório dele, de repente, de, sei lá, engenharia, teria um processo seletivo super rígido. Enfim, então a gente veio para botar planilha mesmo no setor de food. Eu acho que muita gente vê um restaurante como uma brincadeira. Sim. Eu vou abrir ali um bar, um restaurante. Né? E como a gente já viu chefe famoso, chefe bom pra caramba, e que quebra, né? Ou que, poxa, o ambiente é lindo, mas a comida é ruim, aí quebra.
Ou então tá a comida boa, o ambiente é bom, mas a retaguarda é ruim. E quebra também. É isso aí. Desculpa te cortar, é tão importante quanto ter uma boa apresentação, um bom prato, também você ter economia, né? Porque Sim. de nada vai adiantar você ter uma receita gigantesca se você tem um gasto gigantesco. É o que você falou. Cara, no primeiro mês que eu fiz a DRE desse cliente que você, né, exemplificou aqui pra gente, você viu que o lucro dele aumentou pra caramba só, né, diminuindo o CMV e diminuindo realmente a folha de pagamento. Por falar nisso, me deu vontade de tomar Red Bull. Temos Red Bull hoje, produção? Temos? Bom, enquanto a gente espera o nosso Red Bull chegar, vamos falar de... Não, eu tenho uma dúvida com relação Fala, assim, a gente tem Obrigado. essa questão do boca a boca. A gente estava falando sobre a questão do boca a boca antes de eu começar a tossir. Tive que parar para tossir um pouquinho. Mas eu tenho a dúvida com relação ao teu marketing. Como é que funciona? Porque, querendo ou não, o boca a boca ele limita um pouco, né? Uhum. A gente tem essa percepção de... na verdade, eu acho que é o melhor canal de venda, porque quando o Rafael ele me fala que alguma coisa é boa, pô, eu já conheço o Rafael, ele tem a credibilidade dele e tudo mais. Mas e como que a gente vai levar a gás para outras pessoas que não conhecem os nossos clientes? Eu tento ser muito responsável na maneira de crescer. Então, nesse primeiro momento, de fato, foi boca a boca. Então, nesses primeiros 2 anos que a gente está nessa sede, nesse formato, que inclusive faz essa semana 2 anos. E parabéns. A gente realmente foi crescendo e foi se estruturando para que tivesse um nível de atendimento diferente do que a gente encontra no mercado. E agora, a gente já está, vamos dizer assim, adolescente, ainda não estamos, né, uma empresa adulta, mas já estamos adolescentes e a gente agora já sim está com estratégia de começar a participar de feiras, de começar a ter uma exposição um pouco maior. Então, da gente divulgar, né? Então, fizemos parceria essa semana, reunião, na verdade, essa semana que passou, com o pessoal da BF, com o pessoal da JJA, pegamos valores de investimento para participar, por exemplo, daquela SRE Food no ano que vem. Então, agora a gente já tem estrutura, de fato, para poder estar numa feira ou num evento e se chegar um cliente para mim e falar assim, beleza, eu vou fechar com você só que a minha rede tem 80 restaurantes. Eu posso tranquilamente falar, pode vir. Eu não ia fazer isso antes, entendeu? Porque agora eu consigo absorver mais 80 e continuar sendo a gás. Se eu fizesse isso lá atrás... Ia bagunçar tudo, né? Não ia ser legal. Então, acho que tem a hora de você realmente se estruturar, você se preparar para depois você dar mais um passo. Entendi. Então, como estratégia de marketing, agora a gente vai realmente estar mais ativo. E vocês utilizam rede social hoje para estratégia de marketing também? Na verdade, a gente tem que até melhorar o nosso uso de redes sociais. A gente tem a nossa página, que é o @consultoria para restaurante. Lá vocês conseguem ver todos os clientes que a gente atende, os serviços que a gente presta. Mas, de fato, a gente não é ativo do jeito que deveria. E eu acho que é bom a gente saber também reconhecer nossas fraquezas. É um ponto que eu quero desenvolver, é um ponto que eu quero melhorar. A presença online nessa parte de redes sociais da Gás. E se alguém que estiver vendo, ou um cliente nosso, quiser contratar a Gás, como que ele faria? Ele consegue tanto pelo Instagram, tem ali o Linktree, que vai ter acesso direto para o WhatsApp, tem e-mail... Tem todo... O caminho está ali pronto para ele conseguir ter total acesso a gente. E o nosso site também, ele consegue ter acesso ao WhatsApp. E como é que funciona esse processo de transição? Exemplo, hoje eu tenho isso tudo que a Gás me oferece, eu tenho internamente no meu restaurante. Uhum. Como que funciona a partir do momento que ele contrata a Gás para essa passagem de bastão? É tranquila? Geralmente... Depende. É tranquila? Na verdade, assim, se for um setor onde a pessoa entendeu, poxa, entrou e eu vou rodar, né? Vou sair, vou ser mandado embora. Óbvio que vou ser boicote. Não tem como. Mas eu não entro em nenhum restaurante querendo que o time interno saia, de verdade. Porque eu brinco que, inclusive, para Gás funcionar, eu preciso de um síndico no local.
Eu preciso de alguém confiável que me dê as informações do que está acontecendo ali dentro. Então, a gente não entra nunca, de maneira nenhuma. Ah, não, a gente está entrando para acabar com aqueles empregos ali e a Gás vai tomar conta de tudo. Não é esse o objetivo. O objetivo é o seguinte: quem desse teu time é eficiente? Quem desse teu time é bom? A gente fica com quem é bom. Entendeu? Agora, se de fato tem uma pessoa que, poxa, não veste a camisa da empresa, que falta, que bota atestado, que não tá comprometido, que você, às vezes a gente ensina, explica a maneira como tem que ser feita, a pessoa boicota. Aí não é nem a gente que fala nada, o próprio gestor tá vendo, poxa, eu tô investindo, as meninas estão vindo aqui, estão dando treinamento, estão explicando como que a gente tem que fazer, e a pessoa não tá se adequando, talvez não faça parte, não esteja alinhado com os nossos interesses futuros. Porque as pessoas também têm que entender isso. As empresas passam por ciclos. E agora o ciclo é esse. Entendeu? Então, ou me adequo a essa visão de organização, de futuro e de processo, ou realmente eu fico sobrando naquela organização. Mas, via de regra, quando a gente entra para somar. A gente fez agora, por exemplo, uma implantação, que eu brinco que foi implantação padrão. Eu tinha uma pessoa extremamente inteligente do outro lado. Ela entendeu que a gente não estava ali para tirar ninguém de dentro da operação. E como não teve nenhum corte, nós fizemos implantação do sistema novo, migração, tudo foi sereno. Que inclusive é um cliente que temos em comum. Tudo foi sereno, tudo foi bom, sabe? Foi saudável. Mas é isso, depende muito de quem está do outro lado. Né? Depende de como a pessoa está te enxergando. Ela está te enxergando para somar, para melhorar o resultado daquela empresa, e melhorando o resultado daquela empresa está garantindo o emprego dela, beleza. Agora ela está te enxergando como uma ameaça, aí não flui. A gente tem uma pergunta que a gente faz, que é padrão aqui no nosso podcast, que é a seguinte. Existe um ditado que diz que se conselho fosse bom, não se dava, ele seria vendido. Mas se você pudesse vender um conselho para você mesma, ou para alguém que você gosta muito, lá atrás, assim, para alguém que você acha que utilizaria isso de uma forma bacana, ou para você mesmo lá atrás, ou para alguém que você gosta muito, qual conselho você venderia? Pode pensar, tá? 5, 4. Eu acho que é fazer as coisas da forma correta. Faça correto. Às vezes o resultado não vai acontecer de imediato, mas as coisas se encaminham para que você tenha longevidade no que você está fazendo. O universo conspira. E uma dica para quem está querendo abrir um restaurante? Além de contratar a Gás. Isso, e a Tec como um bom contador, o que você falaria para quem está querendo começar a empreender, abrir um restaurante, ou que já tenha, às vezes, um restaurante e está começando agora nessa jornada? Primeiro é que restaurante não é só cozinhar, não é só gostar de cozinhar. Então, assim, se você quer abrir um restaurante, entenda se você sabe lidar com pessoas minimamente, tanto com o seu cliente interno quanto externo. Entende o que você quer trazer de novo, é um mercado super competitivo. E uma coisa que eu vejo de diferencial mesmo, se possível, não venha sozinho. Não venha sozinho. Se você tiver sócios, amigos, enfim, mais pessoas vibrando positivamente por aquele projeto, você dilui o seu risco, você traz mais energia, porque todo mundo quer que aquilo ali dê certo, né? Então, todo mundo usa a sua rede de relacionamentos para que aquilo impulsione, aquilo dê certo. Então, eu acho que por aí. Divide para multiplicar e veja todas as suas habilidades e não só, eu adoro cozinhar. Não é só por aí. Legal, Renata. Para encerrar, a gente vai te dar um presente da Tec RJ para você de presente. Muito obrigada. Muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente. Obrigado por essas dicas maravilhosas, tá? Que certamente você deu aqui, que muita gente no YouTube, enfim, nas redes sociais vai gostar muito. Muito obrigado a você que está assistindo a gente. E até a próxima. Obrigado, Lucas. Obrigado. Renato, um prazerzaço te receber por aqui. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.